Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Carlos Tavares. Eu registrei sem surpresa, mas com clareza, o conjunto de reticências que o Presidente da CMVM teceu sobre o edifício da supervisão que está a ser construído em termos europeus. No entanto, sobre esta matéria, eu gostava de ouvir um pouco mais. Sobretudo na relação que existe ou que deve existir de articulação entre aquilo que será a futura supervisão a nível europeia e ao nível nacional. O Dr. Carlos Tavares deu a sua tónica nas suspeitas de falta de independência e na suspeita de que a legislação, não sendo homogénea, poderia criar problemas. Eu queria colocar-lhe este debate noutro plano, o plano do relacionamento do modelo europeu com o modelo que está em estudo no plano nacional. Como se sabe, há vários meses que está em debate uma transformação profunda da estrutura de supervisão em Portugal, transformando-a de um modelo tripartido num modelo dual. O modelo que está em desenvolvimento ao nível europeu é exatamente o modelo tripartido. A maior parte dos sistemas a nível europeu são tripartidos. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre as vantagens e desvantagens de em Portugal haver uma quebra com a tradição que existia em Portugal de um modelo também tripartido, num momento em que no plano europeu se desenvolve um modelo tripartido, e as eventuais vantagens ou desvantagens de articulação com esse modelo. Esta era a primeira questão que eu gostava de ouvir a opinião do Dr. Carlos Tavares. A segunda tem a ver com alguns aspectos práticos que estão em desenvolvimento no plano da legislação europeia, que, como disse bem, há 3 anos que estão em banho-maria. Isto é, há 3 anos que se fala muito, mas há 3 anos que se faz muito pouco. E isto, não sendo novo, é especialmente perigoso numa área que nos tem afetado sobremaneira exatamente nestes últimos 3 anos e onde a proliferação de discursos e de boas intenções esbarra normalmente na ineficiência e no não cumprimento ou no não concretização de rigorosamente quase nada. A começar pela supervisão das agências de rating. Eu queria confirmar se é verdade ou não que há uma disposição aprovada, um regulamento mesmo, e se esse regulamento não podia ter sido já concretizado na sua implementação. Isto é, se nós hoje podíamos já ter ou não ter uma supervisão das agências de rating. Depois, perguntar-lhe ainda relativamente às agências de rating, estou a falar no plano europeu, naturalmente, mas também lhe coloco o problema no plano nacional. Será que o funcionamento das agências de rating no plano nacional não podiam ou deviam ter tido também, ou podem ter, uma observação de acompanhamento e fiscalização diverso? Isto é, podem ou não podem ser supervisionadas? Eu recordo que, naturalmente, noutro plano, num plano político, em 2002, quando a economia japonesa entrou numa crise grave, as agências de rating chegaram a ser debatidas no próprio Parlamento japonês com a sua presença, com a presença das próprias agências de rating. E, portanto, naturalmente não estou a pensar nisso, estou a pensar noutro tipo de atuação de nível nacional, ao nível da supervisão. E já que falamos em supervisão, eu acho que é para todos nós e para a opinião pública em geral um grave problema de conhecimento e de compreensão de qual é o edifício financeiro que tem regulação de facto e qual é aquele que não tem. E era bom que a própria CMVM publicitasse nos produtos de risco que não são sujeitos à regulação, e já agora valia a pena discriminá-los,
publicitar ou obrigar à publicitação de que estes produtos não têm regulação, não têm supervisão, não têm abordagem do ponto de vista da CMVM ou de outras. E julgo que seria, ao nível da informação e ao nível do mercado e ao nível das pessoas e ao nível da opinião pública, uma melhoria de informação. Já agora, qual é o nível, de facto, de supervisão que existe ao nível no plano do mercado da dívida pública? Isto é, quem faz, de facto, a supervisão deste mercado? Quem é que não faz ou devia fazer? Qual é o nível da supervisão que este mercado tem? Uma outra questão tem a ver com um problema também referido pelo Dr. Carlos Tavares, relativo à remuneração dos administradores das empresas cotadas. Referiu que no plano europeu praticamente nada se tinha avançado, só excepcionou exatamente esta área. Na área do plano remuneratório dos prémios. E ainda assim, e ainda neste plano, adiantou também, só do ponto de vista das recomendações. Ora, eu suponho que as recomendações se orientam muito no plano das limitações e dos condicionamentos. Eu pergunto se no plano nacional não era a altura da CMVM também avançar com uma recomendação, se calhar de natureza mais forte, relativamente às cotadas em Portugal. E se não é possível, ou se não é, porventura, comparativamente até ao contrário neste aspecto, ao contrário neste plano, se não é um ponto em que a CMVM está atrás daquilo que existe ao nível europeu. Eu não conheço em extensão, mas, portanto, gostava de comparar. Eu sei que ao nível das publicitações estão muito à frente. Mas ao nível desta estipulação de condicionamentos à remuneração, tenho a ideia que, pelo menos no nível europeu, há recomendações. Mas o Dr. Carlos Tavares... E vou terminar dizendo-lhe, não como forma de pergunta, mas como forma de comentário, que, quer dizer, que eu acho que os mercados já não ouvem os velhos do Restelo, senhor Presidente da CMVM. E quando nós ouvimos, repetido até à exaustão, seja qual for o momento financeiro, seja qual for a conjuntura, exatamente os mesmos argumentos sobre a introdução das mais-valias, já não consigo dar para este peditório.